Excelente, excelente. Excelente. Bueno, voy a iniciar, ¿sí? Sí, sí, Para hacer esta introducción y para que tengas el suficiente tiempo para la conferencia, ¿vale? perfecto, súper. Entonces, pues bueno, buenas noches para todos. Nos complace compartir Buenas noches. este Congreso Colombiano de Dirección de Proyectos. Asimismo, agradecemos a PMI Global, a la Universidad de AN y a Sousa por su apoyo y confianza. Mi nombre es Gregi Balbuena y soy el moderador de esta conferencia, Sistemas de Control de Proyectos para Proyectos de Capital. Y hoy tenemos un excelente conferencista de talla internacional, él es Douglas Nespoli. Antes de iniciar, les voy a dar unos lineamientos para que puedan disfrutar mejor la conferencia. Y pues como ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, ahí van a ver varios tabs o varias cajitas. La primera es la de chat, que ahí es para saludar, para comentar, entonces la podemos usar para esto. La siguiente caja es la de preguntas y respuestas, entonces es para que coloquen sus preguntas, pues las pueden colocar durante la conferencia y al final de la charla Douglas las va a responder. Y la siguiente caja es la de encuestas, entonces también al final de la conferencia vamos a lanzar una encuesta breve para que nos ayuden y puedan ustedes también calificar la charla. La PDU se va a compartir al final de la conferencia, entonces para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que se tendrá disponible esta conferencia y bueno, todas las del Congreso, va a estar en un material que va a estar aquí grabado dentro de la plataforma y disponible hasta el 9 de octubre. Entonces, eso lo podemos hacer. Les voy a compartir brevemente aquí una reseña de la trayectoria de Douglas. Douglas es brasileño, residente en Colombia, con más de 15 años de experiencia en control de proyectos de gran envergadura por más de 600 millones de dólares en industrias de manejo de materiales a granel y minería. También aquí les tengo un dato curioso y es que en el 2008 él se graduó de Ingeniería Informática, pero no trabajó formalmente en esta profesión porque se vio atraído por los proyectos de capital y estos megaproyectos. Entonces lo tenía muy entusiasmado y eso hizo que se diera cuenta que se presentaban grandes oportunidades de aprendizaje que le permitieron pensar fuera de la caja y aplicar sus excelentes habilidades analíticas. Entonces aquí tenemos un experto en la materia. Bienvenido, Douglas, y bueno, te cedo el micrófono. No, muchas gracias, Greg, por la introducción. Es un placer estar acá con el Congreso PMI Colombia, definitivamente. Es mejor todavía vivir acá en Colombia. Es un país increíble realmente. Me gusta mucho. Yo voy a arrancar acá entonces con mi ponencia. Mi ponencia acá, como Greg ya hizo la introducción, me confirma si ya consiguen ver la pantalla, por favor. Sí, sí, ya se ve la pantalla. Excelente, perfecto. Entonces, mi ponencia acá es como sistema de control de proyectos para proyectos de capital. Vamos acá a compartir acá el caso de negocio que nosotros estamos utilizando para ese proyecto que estoy acá en Colombia. Es un proyecto muy interesante, de verdad. Es un megaproyecto y yo creo que tiene muchos elementos ahí interesantes para la comunidad de manera general, para uso realmente como un posible benchmark, obviamente, ¿cierto? Entonces, espero que ustedes gusten de la presentación, las dudas ahí, como dijo Greg al final, pero estaremos ahí disponibles para sugerencias y comentarios ahí cualquiera. Yo he preparado essa apresentação, é uma apresentação acá dividida em 5 grandes pilares, 5 grandes partes acá, essa apresentação, um pouco da introdução e propósito aí de que é uma área de controle de projetos, é uma área importante para projetos de capital em general, então me gostaria de ser como uma apertura realmente desse tema. Isso é muito importante porque marca aí como nós temos que desarrollar um plano de controle de projetos. Esse é um plano que define como o área de controle de projetos trabalha e que entregáveis principais nós temos aí para suportar a execução desse projeto. E dentro dessa gestão desse plano de controle de projetos, eu vou discutir um pouco o tema do coração realmente de que é o controle de projetos aí para um projeto de capital. Logo na sequência, a gestão de custos, que é algo que está muito associado aí ao controle de projeto também, porque conecta a execução física com a execução financeira do projeto. A gestão de controle documental é uma área que pode estar tanto da área de
control de proyectos, pero también de ingeniería, pero en nuestro caso acá es el caso de presentación, está junto con nosotros de gestión de control de proyectos, y un resumen ahí de esas principales herramientas. Acá no es la intención hacer obviamente una propaganda de las herramientas que existen en el mercado, pero obviamente mostrar a ustedes las que nosotros utilizamos, pero hay muchas herramientas muy interesantes realmente en el mercado, la innovación que ha tenido en el sector de los últimos 15 años ahí, que desde cuando yo inicié en el campo es muy importante. Entonces, de la introducción y propósito, a mí me gusta mucho esa frase de Pat Weaver, es un planeador australiano, tiene bastantes publicaciones ahí en Project Controls, ellos hace parte desse site llamado Planning Planet, y tiene bastante publicaciones realmente interesantes. Y Pat Weaver define ahí que el control de proyecto es la recopilación de los datos, la gestión de estos datos y los procesos analíticos utilizados para predecir, compreender e influir constructivamente em los resultados de tempo e custo de um projeto. Ou seja, é uma frase um pouco larga, pero define muito claramente aí os rangos de onde nós, como controle de projetos, atuamos para poder aportar aí essa previsibilidade ao projeto. Isso, obviamente, nós hacemos através da comunicação dessa informação em formatos que ajudem a uma gestão efetiva e a toma de decisões. A mí me gusta porque eso define bastante bien cuál es el qué del área de control de proyectos, qué nosotros hacemos para entregar ese valor. Pero también es importante definir cuál es el propósito del área de control de proyectos. El propósito del área de control de proyectos, al fin de día, nosotros no ejecutamos ningún entregable directamente nosotros no ejecutamos ahí la construcción civil o la instalación de bienes, es decir, pero obviamente nuestro aporte es mucho de administración. Y nuestra administración la intención es mejorar la performance del proyecto en general. Y nosotros mejoramos la performance cuando todos los colegas aí, contratistas internos da companhia, superem seu próprio potencial. Todas as companhias, e o chévere de trabalhar em projetos, é que proyectos son una chance muy, muy interesante de juntar personas de diferentes backgrounds, de diferentes escuelas de vida, es decir, de diferentes profesiones, diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes géneros, y eso es una combinación muy importante ahí, y ese grande potencial que existe en proyecto, la intención de nosotros con Project Control, con un propósito, es hacer con que las personas excedan su potencial, superen su propio potencial. A mí me gustan esas dos frases, pero me gusta también hacer una reducción o una reducción, un sumario, es decir, y a mí me gusta ese sumario también de cómo definimos el área de Project Controls. Project Controls es una área que crea inteligencia para apoyar la toma de decisiones. Creación de inteligencia es muy sencillo, eso se hace también en muchas otras profesiones, pero para nosotros resumimos creación de inteligencia como la recopilación de esos datos, análise de dados e a sintetização de dados. Isso é uma criação de modelos. Nós utilizamos o mundo de informações que tem a área de Project Controls, recebe a área de Project Controls, para criar modelos que representam a realidade em alguma forma. Essa representação de realidade é uma representação que ajuda a toma de decisões, porque tem que vir em um momento oportuno, tem que vir a nível correto e também tem que ser basado nas tendências da estratégia da companhia, da estratégia de execução do projeto. Então, é como resumo da área Project Controls que abre as definições de que temos que fazer como plano de controle de projetos, que é como o centro acá dessa ponência. El plan de control de proyecto, entonces, entrando el plan de control de proyecto, me gusta mucho la metodología de gestión del PDCA, del Plan, Do, Check, Act. Es una metodología que ya existe hace muchos años ahí, que señor Deming, él hizo las primeras definiciones del tema, después los escolásticos aí de gestão de Estados Unidos seguiram desenvolvendo o tema hasta que os japoneses tomaram aí dentro do Lean Management. Então, o PDCA é muito poderoso. E dentro desse método PDCA, eu posso resumir aí plano de controle de projetos como uma definição de la metodologia, uma definição de que ferramentas eu utilizo para executar mi plano de controle de projeto, com quem eu hago que desse plano de controle de projeto e, obviamente, aí os aspectos de qualidade.
quando que eu entrego mis entregáveis de maneira general. Essas quatro partes, metodologia, herramienta, el quién y el cómo yo entrego, estão definindo esses quatro bullets para prácticamente. Então, a metodologia é o conjunto integrado de processos, procedimentos e aplicações associados ao controle de projetos. As ferramentas que utilizamos de forma integrada, elas estão aí, esse conjunto integrado dessas aplicações que uno utiliza, que são muito famosas aí no mercado. A definição de los roles, responsabilidades e prestação de contas não é nem menor dizer, isso é uma parte muito importante porque os trabalhos não se fazem solo, as pessoas são as que executam esse trabalho. E, obviamente, a definição clara de quais são esses entregáveis e a qualidade, em que momento que se entrega, isso todos são os aspectos bases aí de um plano de controle de projetos. É importante de definir isto é que nos abre espaço para chegar a que significa esse plano de controle de projeto em la prática, porque essa prática, essa definição dessa prática é que, ao fim do dia, te hace dar claridade a quem trabalha com você ou quem trabalha com seus colegas para poder entregar os resultados do projeto. Essa definição dessa prática, então, para o caso de nós outros, acá, esse é um plano de controle de projetos do projeto que estamos mostrando acá. Esse é um projeto, um mega projeto, um projeto de mais de $1 bilhão, então, é um projeto que tem suas complexidades e suas dificuldades, obviamente, mas é um projeto muito bonito e muito chévere, que tem bastante potencial de agregar valor acá, adicionar valor à sociedade e também à mineria de forma general. Este caso, para compartilhar, então, é basado nesses quatro grandes pilares que estão mostrados acá na pantalla. Serviços de controle de documentos, informes técnicos e apoios de serviços à la gestão. Serviços de controle, esse é muito clássico, os colegas acá que estão registrados dentro do PMI, que han sacado sua certificação de PMP, esses serviços de controle estão muito associados às áreas de conhecimento de la gestão de projetos, aí como está o PMBOK na versão 6. Então, qual é o alcance, o scope, o cronograma, o custo, o plano de gestão de recursos, aí que são os equipos e processos que os recursos utilizam, a parte de reportes e informes, essa é uma parte muito importante da gestão de controle de projetos, como controlar e monitorear os resultados e, obviamente, como se faz a conexão disso com os riscos do projeto. O controle de documentos está associado a esta fase muito importante aí de controlar os entregáveis que se contrata com os contratistas. Esses entregáveis são os que, ao fim do dia, dão sustento ou que dão importância e dão fortaleza aí para a execução do projeto em geral. Essa gestão de documento, ela busca aí a planificação, supervisão e controle da preparação, distribuição, revisão e transmissão dos entregáveis. Essas são muitas atividades operativas, pero que têm que ser ordenadas aí estrategicamente para apoiar a generação de valor para o projeto. Os informes técnicos, aí a área de Project Controls, para o caso de nós outros acá, é responsável por la definição do capítulo de CAPEX, ou seja, estamos dizendo aí, controlando o capítulo completo de CAPEX do projeto, que é o valor total da instalação do projeto, desde a fase de aprovação por la junta directiva de la companhia, hasta la entrega de la planta, voy a decir, la planta de processos, ou o produto final, entregando o resultado a essa companhia. Esse é o CAPEX do projeto. O capítulo de OPEX que organiza como que os processos serão executados uma vez que o projeto esteja terminado. Ou seja, estamos aí com os custos da operação, os custos de mantenimento, os custos de sostenimento aí das operações em execução. E, por fim, o plano de implementação do projeto, que é o plano que organiza aí como que o cronograma se vai executar, a estratégia de contratação e todas as áreas, as disciplinas de projeto que têm que aportar seu valor para a entrega de resultados. E por último, aí, essa gestão é o tema de calendários, é uma organização de los equipos de trabalho de verdade, reuniões e eventos, e aí a base de qualquer trabalho de project controls ou da gestão de projetos é fazer apresentações de PowerPoint e tudo isso. Comunicação é muito importante realmente para isso.
Eso es como son los pilares principales y ahí como los colegas acá son practicantes de esa arte y de la gerencia de proyectos, de esas macro definiciones o definiciones que están acá, nosotros desglosamos cada uma em paquetes mais pequenos de trabalho, como se hace uma WBS, como uma estrutura de desglose de trabalho, desglossamos isso em partes mais pequenas para que nós consigamos tanto detalhar quanto também controlar essas partes. Nesse processo de desglose, nós desarrollamos essa estrutura de trabalho que são os encabeçados que estão dentro de nosso Project Controls Plan, plan de controle de projetos. Novamente, esse é o caso de exemplo acá para nós, mas é muito importante que uno que esteja fazendo um controle de um grande projeto, prepare um documento como esse, porque se você planifica esse alcance, você vai definir como agrupar, como entregar e como aplicar da melhor forma a metodologia do projeto. Acá, a parte central na pantalla é a parte que define um pouco os processos de controle do projeto. Eu espero acá que vocês não estejam conseguindo ver isso, porque está muito pequeno realmente, pero es solo para mostrar que el core, el centro de ese plan de control de proyectos es definir realmente cómo funcionan los procesos, porque el área de control de proyectos está asociada a muchas áreas transversales del proyecto. Es importante que tengamos una buena definición. Esa buena definición nos ayuda a elegir las mejores herramientas, definiendo bien y teniendo las mejores herramientas, nosotros conseguimos aplicar los recursos, personas, seres humanos que van a ayudar a entregar eso y salen los resultados. Entonces, pura aplicación de metodología realmente. Acá, el corazón de nuestro Project Controls Plan, nuestro plan de control de proyectos, es algo que llamamos ahí muy afortunadamente de dialogue o dialogue. Ese dialogue viene del inglés de decisions, issues and actions, o decisiones, problemas y acciones. Si nosotros somos capaces de registrar las decisiones, problemas y acciones y actuar sobre ellas, eso es el control que nosotros necesitamos para el día a día del proyecto. Decisões que saem de reuniões e correios necessitam ser registradas e actuadas. Problemas necessitam ser solucionados, ações necessitam ser executadas. Senão, nós podemos ter desviações à execução do projeto. Então, esse é um nome muito afortunado que elegimos aí realmente, pero que representa que é muito importante dialogar, muito importante conversar e estar atento, escuchar os coleguitas, os colegas do trabalho, de contratistas, porque essa é a clave realmente para a execução de um bom projeto. Acá, nosso controle, o dialogue, é um controle que está associado aí a basicamente, inicialmente, a plantilhas de Excel. Uno poderia transformar isso todo em sistemas de base de dados, pero como parte inicial, nós evolucionamos isso de maneira muito orgânica, desarrollamos de maneira muito orgânica e nosotros que hicimos ahí en realidad para organizar mejor el trabajo fue conectar eso a fuentes ahí de reportes como el Power BI y Power Automate para facilitar nuestra vida, facilitar el día a día del trabajo. Mientras el Excel, como una excelente herramienta de trabajo, nos permite ahí la flexibilidad de consolidar información, preparar presentaciones, enviar correos, enviar archivos, preparar archivos de Word de maneira muito fácil. Acá, uma coisa importante, nós hemos definido acá essa sigla, el NFTR, é como uma grande definição de temas ao projeto, que nós buscamos aí, obviamente, fazer que os colegas preparem e hagam sua argumentação praticamente científica aí de alguma decisão, porque é muito importante que se tome as decisões aí observando todos os aspectos do projeto. Uma decisão que se tome em uma área que não é pensar em outras áreas pode ser uma decisão que reduz ou diminui o valor do projeto. Então, é muito importante que sejam decisões transversais. Problemas, obviamente, se nós não solucionamos problema, quem é gerente tem que solucionar problema, quem é um bom executor tem que solucionar problemas e as ações é parte do dia a dia do projeto.
Uma parte muito importante que está dentro desse mesmo controle, que é o controle central aí do plano de controle de projetos, é o controle de gestão de cambios do projeto. Como a gestão de cambios de projeto, nós temos dois níveis de gestão de câmbio associados ao projeto. Um nível de câmbio é el associado às partidas presupuestárias ou às linhas bases do projeto, do macro projeto como em geral, e aí a gestão de câmbio que hacemos a los contratos, ou os que são as ferramentas de execução de um grande projeto como este. Então, esse controle é muito importante. Controle não necessariamente solamente a lo que afecta custo do projeto, pero uno tem que controlar também qual é o cronograma, qual é a qualidade, quais são as concessões que uno pode fazer na execução de algum serviço, porque essas concessões significam algum tipo de alcance que se ajusta mientras o projeto vai adelante. Reconocer que existen cambios es muy importante, pero más importante es registrar los cambios. Si uno no registra los cambios, eso se pierde y después se queda muy difícil en caso de problemas ahí contratuales específicamente. E, finalmente, nós para hacer seguimiento a esta cosa toda, temos aí as ações, decisões, todas registradas em uma plantilha só. Pero se hacemos todo isso com Excel, isso se queda perdido e jamás alguém consegue ver os resultados disto. A clave acá de hacermos realmente uma busca de referência também dentro da própria companhia que trabalhamos foi conectar todo esse sistema de controle de projetos ao Power BI. Como já hemos visto acá, algumas charlas anteriores já han hablado de Power BI, pero es una herramienta realmente muy poderosa. A la metodología del Plan, Do, Check, Act es muy importante que se muestren los resultados, que tenga los KPIs claramente mostrados a toda a companhia, porque essa visibilidade hace com que os indicadores melhorem solamente por la visibilidade. Então, acá estamos mostrando as ferramentas que hemos utilizado para isso, é conexão a todas as ferramentas básicas de Excel, pero com gráficas te hacen perceber o que está passando, os indicadores principais, as alertas tempranas para que se haga a melhor gestão do projeto. A clave para fazer o monitoreo e controle de qualquer projeto, obviamente, é revisar os informes todos os dias. Se existem informes diários, revíselo todos os dias, porque as variações, as desviações são mais fáceis de corrigir quando se estão al início, não? Aí 2, 3 meses depois que já são implementadas. Uma coisa importante, nós acá esse projeto, todo isso que estamos mostrando de alguma medida foi evaluado por os colegas de IPA. IPA é de Independent Project Analysis, são uma empresa uma companhia de investigação científica que se hace aí a la gestão e implementação de projetos. Nosso projeto ha sido classificado como Best Practice, é uma coisa muito interessante que nós logramos acá com toda a equipe de trabalho, e eles indicam também que é melhor que uno tenha reportes 2 vezes por mês, não reporte mensual, pero reporte 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Isso melhora as chances de execução dentro de custo, dentro do cronograma de projeto. Então, é um custo muito baixo a ser um controle de projeto, porque são pessoas executando tarefas e estando pendientes de compromissos para que nós consigamos reduzir a chance de retraso de um mega projeto que está em redor aí de milhões de dólares por dia de retraso, como efeito. Todo isso que mostramos acá do tema de Power BI estão associados a esses compromissos do dia a dia, del grinding del dia a dia do projeto, compromissos, decisões, problemas e ações, pero obviamente um grande projeto tem de ser controlado também por su cronograma. O cronograma é a luz, a verdade e a vida da linha base do projeto. Uno sabe que vai ser em 5 anos a partir de hoje, porque controla o cronograma do projeto. Acá nós utilizamos, obviamente, a ferramenta Il Primavera, que é uma ferramenta muito conhecida mundialmente para a gestão de cronograma. Nosso projeto tem aproximadamente 13.000 tarefas antes da engenharia detalhada, antes da contratação de los contratos de implementação. Estamos todavía em tempo de licença para esse projeto especificamente, pero o Primavera é uma ferramenta fundamental para a gestão del dia a dia, ou entender que tem que passar em la ruta crítica para que uno não retrase o projeto.
Outra coisa que nós outros temos acá, uma conexão a la curva S de la implementação desse projeto. É muito importante conectar esse cronograma com uma curva S, que é uma saída muito visual e muito fácil de identificar as grandes tendências desse projeto. Yendo à fase de implementação, essa curva S se chega a níveis de detalhes de movimento de metros cúbicos de material, de corte, lleno, metros cúbicos de instalação de concreto, toneladas de acero e acero estrutural, e todo isso é muito importante para garantizar a boa execução do projeto. Novamente, identificar essas desviações de maneira temprana é a forma de uno actuar e evitar que essa desviação temprana seja uma tendência de largo prazo. Esse é o principal. E acá as curvas S que temos acá são as que conectam todo via Excel. Desafortunadamente, nós não hicimos o passo acá de conectar a Power BI todavia, pero seria o passo seguinte acá, yendo a la fase seguinte do projeto. Realmente, o Power BI consegue consolidar ferramentas de bases de dados de diferentes fuentes, tanto de sistemas de bases de dados formais como que funcionam por detrás da bambalina cá com Primavera, com o próprio Excel, com ferramentas online aí, como vamos a ver em umas diapositivas mais. Todo isso era a parte central, digamos, do plano de controle de projetos que está associada à execução de las tarefas, de los compromissos, controle de desviações, controle de gestão de cambio, controle del cambio, controle controle de las responsabilidades que cada um tem nessa execução do projeto. Quando uno solamente pensa em controle de projetos como cronograma ou como gestão desse câmbio integrado, está deixando de pensar em uma importante dimensão de controle de projetos, que é a gestão de custos. A American Association, como essa Associação Americana de Engenheiros de Custo, a ACE, a sigla em inglês, eles já há anos que fazem bastante promoção à la carreira de engenheiros de custos. Engenheiros de custos são profissionais que são controle de projeto, pero que têm dentro de sua capacidade a revisão, estimação e controle de los custos. ¿Por quê? Porque os custos são consequência da execução de alcance em um tempo, com recursos, com contratos. Então, é muito importante que a gestão de custos esteja conectada à gestão de cronograma, que esteja conectada à gestão del alcance e também esteja conectada à gestão del cambio do projeto. Acá, o framework, o marco de gestão de custos que nós hemos preparado para a gestão desse projeto está associado a essas grandes dimensões de custos do projeto. As grandes dimensões são o momento inicial que uno está preparando o CAPEX do projeto, que é a estimação, essa transformação desse CAPEX em projeto em um baseline de medição. É muito importante esse passo, porque a estimação é um arquivo, é uma informação que não tem tempos, não tem riscos, é simplesmente um arquivo de Excel ou uma base de dados que te entrega o número, pero uno tem que transformar isso em algo que uno pueda medir, que é o baseline, que é a linha base, o pressuposto do projeto. Uma vez com esse pressuposto, uno empieza a executar, que é a contratação de serviços, a compra de bienes e equipos associada a los commitments ou compromissos del projeto, e isso por consequência van a ter seus actuals ou realizados. É muito importante acá também que algumas companhias têm muita plata e a eles não les gusta enviar estados de pago ou facturas. Então, é muito importante estar pendiente disso também, porque senão isso empieza a desviar a execução das companhias, porque estão com problemas de carga em certa medida. É muito importante que tenhamos essa medição e fazer essa gestão para evitar que as companhias não enviem suas facturas. Enviar facturas é muito importante. Uno tem que pagar por el serviço que foi executado. Então, isso é importante estar pendente. Pero caso as companhias não enviem todavia os estados de pago, as facturas, é muito importante uno estar pendente de las provisiones ou accruals, que se chama em inglês. Então, essas provisiones ou accruals te ajudam a seguir fazendo uma boa medição da curva del projeto.
El forecast, que es la gestión de riesgo asociada a ese cronograma y a ese costo, uno empieza a reconocer las variaciones que puede tener dentro del proyecto con el forecast y obviamente la aprobación de cualquier forecast o cualquier desviación o cualquier cambio vía el Outlook, que es donde nosotros tenemos ahí el baseline revisado de costos del proyecto. Ese baseline tiene que pasar por aprovações formais, reconhecer que existem cambios, essa é a base de la gestão de projeto. Acá eu estou fazendo, obviamente, um resumo de que é o controle de projeto, não estou entrando acá ao tema de cash e ao tema de account e ao tema de caja e ao tema de contabilidade, mas esses são muito importantes, são áreas que têm que funcionar muito em la mano com o controle de projetos, porque tem implicações aí de depreciação, amortização e estados financeiros e caja, isso é muito importante trabalhar realmente de la mano. Obviamente, acá não vamos a tocar em ferramentas, nós outros acá não temos nenhum aporte de ferramentas nesse momento, mas existem ferramentas muito poderosas realmente no mercado que ajudam a la execução dessa parte de custos, junto com a parte de performance do projeto. Isso é muito importante para um projeto de controle de capital. La Dudas, creación. te quedan 10 minutos. Perfecto, muchas gracias, Greg. La integración de la información para generar esa línea base es muy importante también porque ela se conecta las hojas de entrada, la hoja de entrada del CAPEX, que como tiene un CAPEX, con el cronograma, el plan de adquisición de contratos, eso todo tiene que ser mezclado y generado de una forma muy integrada, y como indica la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, para generar esa línea base de ejecución de proyecto. Entonces, ese marco de la gestão de custos. Essa conexão de modelo de dados nos ajuda que preparemos também, obviamente, reportes integrados que consigam conectar essa informação. Então, uno consegue ver a progressão de los custos em relação ao projeto, consegue ver a traçabilidade desses custos ao dia a dia ou ao mês a mês de cada projeto e também consegue controlar como vai o estado de cada contrato por la integração via esse marco de gestão de custos do projeto. Uma coisa muito importante, a gestão de custos não se hace uma vez por mês, se hace todos os dias, pero não se hace todos os dias dentro do sistema financeiro, porque o sistema financeiro, como podem ver na parte de abaixo da gráfica acá, cada barrita dessa significa um dia do mês onde se acumula todos os gastos do projeto. O caso de nós, o acúmulo de gastos é sempre a partir do dia 25 de cada mês, que é quando chegam as facturas. Se você mira solamente o sistema financeiro, isso não é a ser a gestão de custo. A gestão de custo deve ser hecha sempre por la ejecução de los trabalhos al dia a dia, garantizar que os contratos são puestos dentro do sistema. Essa é a gestão de custos que uno pode fazer. E por fim, acá de la parte de processos, é a gestão de controle documental do projeto. Foi algo que nós conseguimos desenvolver em los últimos 2 anos, que foi muito fundamental para a entrega de los estudos de factibilidade do projeto que estamos acá. A gestão documental ela cuida acá, basicamente nós cuidamos acá de todos os documentos que são generados, o registro de dichos documentos, ou seja, esse registro é muito importante, o estado de entregáveis é a luz, a verdade e a vida acá para o sistema de gestão documental, o estado de entregáveis é a base de tudo que nós fazemos na gestão documental e toca ser muito bem acordado. Uma vez acordado esse listado de entregáveis, uno se cuida então da recepção, produção, distribuição, revisão, aprovação e firma, controle e reporte, arquivo e conservação de dichos documentos. Nós outros acá estamos utilizando o sistema dos sistemas de gestão documental, que é o SharePoint e la Connex, que é uma ferramenta muito forte no mercado, pero existem obviamente opções aí, pero la elegida por nós ha sido o Oracle Aconex. O SharePoint é a ferramenta para a gestão de documentos internos da companhia, garantizar que todos os documentos são puestos aí a essa ferramenta colaborativa, ver os documentos das áreas de las disciplinas é muito importante para que se genere esse trabalho coordenado. Trabalhar em silos é muito mais fácil que trabalhar colaborativamente e coordenadamente. Então, busquem, por favor, uma forma de trabalhar como gestão documental integrada, colaborativa dentro das companhias que trabalham. É muito importante isso. A gestão de documentos aí por Aconex é uma gestão que nos ajuda muito realmente. Nós outros vamos mostrar acá, nós outros, Aconex utilizamos solamente essas pequenas
pequenas ferramentas acá, essas que estão marcadas na pantalla, não são muitas realmente, mas solamente utilizando a superfície desse sistema, nós hemos logrado resultados impressionantes realmente. O tempo de revisão de documentos que teníamos antes de la instalação desse sistema e de la profissionalização de la gestão documental em nossa companhia era de 7 a 8 dias hábiles para responder um documento. Chegava um documento, levávamos aí praticamente semana e meia para comentar. Depois da implementação desses sistemas e da profissionalização da área dentro da companhia, barramos isso para entre 3,5 a 4 dias hábiles. Então, é algo que é muito importante porque entrega valor dentro da ruta crítica do projeto. Obviamente, acá a distribuição de documentos é sempre basada em la matriz de distribuição. As pessoas que devem receber o documento são as que recebem o documento e revisam e aportam seu valor. E, obviamente, isso nos hace generar fluxos de trabalho, que são o coração aí de como funciona a Conex, para garantizar esse baixíssimo tempo que logramos aí de revisão de documentos. E, obviamente, conectado isso com o Power BI novamente para que tenhamos esses reportes, essa informação de maneira rápida, eficiente, a saber onde estão os problemas, onde estão as anomalias. Se nós não conseguimos, nós só conseguimos gestionar o que medimos, então é muito importante medir todo o que seja relevante para que se pueda ter a gestão e entregar resultados. E nosso trabalho como gestão de projetos é solucionar problemas, é resolver, solucionar anomalias do projeto. Então, o Power BI nos ajuda realmente a mostrar as anomalias do projeto. Acá, por exemplo, mostra quantos documentos cada um recebe e o tempo de resposta esperado de cada documento. Então, isso é muito importante. Por fim, para terminar acá o tema da gestão documental, nós conectamos também o tema de Power Automate, são todas ferramentas aí de Microsoft em certa medida que nos fazem melhorar o dia a dia de trabalho. Então, são a ferramenta, uno hace códigos aí de maneira virtual, é decir, não existe nenhum código que uno hace aí como Visual Basic ou que seja, hace código sem construir código, solamente manejando as carreiras acá, es decir, e isso já se conecta dentro do próprio SharePoint com os arquivos Excel que estão em SharePoint, envia correios, envia mensagens de Teams, toda de maneira automática realmente, sem interface com o ser humano em certa medida. Uno que tem que fazer é fazer uma excelente definição de seu plano de controle de projetos, como as ferramentas se interconectam para que isso funcione de maneira mais automática possível. Por exemplo, isso que está na pantalla de acá é uma matriz, é uma mensagem que enviamos por Teams a todos os que estão retrasados com sua revisão de documentos aí em Aconex. Nós temos essa informação de los retrasados a todos os dias e enviamos mensagens a eles todos os dias. Nós conseguimos quitar um fluxo de todos os dias enviar uma mensagem de um a um, de quantos documentos estavam retrasados, que levava aproximadamente 40 minutos do tempo de mi document controller, e isso se hace hoje com 2 minutos de uma execução de um Power Automate. Então, te dá uma possibilidade de como você pode agregar valor, agregando serviços, porque você tem as pessoas trabalhando de maneira mais eficiente dentro da área de controle de projetos. E acá são exemplos acá de como nós logramos fazer toda essa integração de ferramentas para poder fazer uma gestão de controle de projetos muito eficiente, todo automatizado, todo realmente de maneira sencilla aí para o usuário. Por fim, acá para terminar um pouco o sumário dessa essa pequena apresentação acá de controle de projetos, como vocês han visto, há bastante coisa que hemos desenvolvido acá para esse projeto específico, pero nós chegamos a ser alguns benchmarks acá dentro de Colômbia, e há muitas coisas interessantes realmente que podem ser mostradas acá de outras companhias dentro del Congresso de PMI, e nos pareceu interessante mostrar de nós todos também para seguir desenvolvendo el área, es decir, as grandes ferramentas que nós temos acá, como minha última diapositiva, para a gestão de controle de documentos acá, então, como el exemplo de nós novamente, há outras ferramentas que vocês podem buscar, é o Oracle Haconex e o SharePoint, são duas ferramentas fundamentais aí para ajudar essa gestão de controle de documentos para nossa companhia. A programação e tareas, programação
asociada las grandes tareas asociadas a nuestros cronogramas de proyecto. Utilizamos el Oracle Primavera para el cronograma maestro de proyecto y el Project, obviamente, para las pequeñas cronogramas funcionales que llamamos acá, y el Microsoft Planner, que son los compromisos de esas decisiones, problemas y acciones que salen de reuniones. Utilizamos eso acá en algunas reuniones para ayudar el seguimiento de todas las tareas que salen de reuniones. Las firmas estamos utilizando el DocuSign, já não gastamos mais papel para firmar documentos, é muito importante o controle de cambios, pero não hacemos isso mais com papel. Las minutas de reunião estamos utilizando o OneNote, ou seja, sem mais arquivos de Word ou correios por toda parte, OneNote centralizado todas as reuniões do projeto. Presentações, el ThinkCell é uma ferramenta muito boa para fazer cronogramas rápidos dentro de PowerPoint, apresentações rápidas, gráficos de qualquer tipo e formato conectados ao Excel e, obviamente, os informes, como hemos mostrado acá na pantalla, com o Power BI e a automatização de processos com o Power Automate. Então, obviamente, essas ferramentas nos ajudam a ser uma melhor gestão de controle de projetos, estão todas conectadas via o plano de controle de projetos que mostrei a las diapositivas iniciais e solamente essa boa definição do plano de controle de projetos, o despliegue de todas as carritas e la buena desenho de como utilizar as ferramentas te ajudam a entregar uma excelente gestão de controle de projetos e, obviamente, a melhor gestão de controle de projetos é a que hace el gerente de projeto ou os líderes de projeto ter a informação para que se tome a decisão. E esse é o objeto acá dessa apresentação, dessa ponencia que queríamos fazer acá para vocês. Muchas gracias, Douglas, muchas gracias. Vamos entonces a empezar con las preguntas que tenemos para hoy. Bueno, la primera pregunta es de Johan Charlie. Él nos pregunta, ¿se ha calculado de alguna manera cuál ha sido la mejora en eficiencia de procesos con el uso de los reportes de Power BI? Sim, perfeito. Nós chegamos a calcular de maneira general acá como han melhorado os processos. Nós podemos dizer aí especificamente, por exemplo, de document control, de gestão de controle de documentos, salimos de entre 7 e 8 dias hábeis para 3,5 dias hábeis de tempo de resposta de documentos. Então, o hecho de utilizar o Power BI junto com as ferramentas que utilizamos han definitivamente entregado uma melhora de resultados aí de aproximadamente 30 a 50% para o projeto de maneira general. Isso é muito importante. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dialog, perdón, ¿se puede aplicar en metodologías ágiles? Eu imagino que sim, porque as metodologias ágeis têm seus sprints seus sprints de produção, los sprints de projeto, e eu imagino que sim se pode utilizar o Dialog definitivamente aí, porque o importante de Dialog é o reconhecimento de las decisões que se tomam para ter uma traçabilidade de quando se toma a decisão e que impactos essas decisões podem ter, podem haver generado al projeto ou al sprint del método. Los problemas aí, os problemas que uno pode generar e toca solucionar dentro da fase seguinte, como seja o contexto do problema e, obviamente, as ações que saem do dia a dia das reuniões por la manhã para revisar os pendentes de trabalho. Então, eu imagino que sim, se pode utilizar de uma maneira muito eficiente. Ok. Bueno, Johan nos pregunta, Johan Char, ¿cuál es su visión hacia el futuro de su oficina de gestión de proyectos, procesos, herramientas? Sí, mira, nosotros estamos como área de controle de projetos, estamos buscando aí la mejora del área de maneira general. Essa mejora del área es mucho por aplicación del método PDCA, del Plan Do Check Act. Entonces estamos buscando de verdade aí la mejora la mejora de los indicadores, de los procesos, de los procedimientos, de la gestión
aplicación de los reportes, y eso estamos haciendo de manera cíclica de verdad, al invés de atacar una grande área, intentar solucionar todos los problemas de una vez, estamos haciendo eso de manera cíclica realmente, porque nos ayuda a bueno, ahí identificando otros tipos de problemas y obviamente conexiones con otras áreas. Entonces, yo veo la aplicación, la mejora del área futura, obviamente, con la siguiente aplicación del PDCA dentro del proceso. Estamos aí hoje com, de los 300, mais ou menos 300 procedimentos identificados da área, estamos aí com aproximadamente 30% desses procedimentados, es decir, então, seguir procedimentando também a área para diminuir as variabilidades do processo e garantizar uma entrega uniforme. E dentro desse processo de procedimentar e revisar processos, vai entrar também o uso de ferramentas que vão vir, obviamente, com os colegas aí do mercado que entregam esse tipo de ferramentas já do mercado. Essas ferramentas são muito importantes porque facilitam muito realmente a execução do dia a dia da área. Então, a melhora eu vejo realmente nesse sentido de aplicação do ciclo PDCA, e essa aplicação do ciclo PDCA, ela vem associada, obviamente, a benchmarks, conversações com provedores e inovações aplicadas dentro do processo de cada um. Ok, gracias. Tenemos ahora una pregunta de Juan López. Él nos pregunta, ¿cuál es el mejor repositorio para información técnica y su control? Docs de ingeniería. Lo puse entre paréntesis. No, mira, esse é um importante ponto. Nós chegamos a ter esse tipo de conversação acá e a decisão de nós, eu posso dizer, digamos, de la decisão de nós, porque nos ha funcionado muito bem, de verdade, era toda a gestão documental que nós hacemos acá de documentos de engenharia, de documentos técnicos, é decir, nós hacemos realmente via a Aconex. É uma ferramenta fantástica, uno pode acceder aí por celular o por la computadora, en la red de la compañía o por fuera de la red de la compañía, como pasa acá con nosotros también. Y eso es una facilidad de verdad, porque uno puede encontrar documentos de varios contratos diferentes, documentos técnicos de ingeniería de varios contratos diferentes dentro de la misma herramienta. Y eso es muy, muy importante. Lo que pasa quando nós terminamos um contrato, nós carregamos todos os documentos finais, lo que chamamos acá de dossier, dentro do SharePoint, porque SharePoint é nosso repositório de informações ou de documentos de largo prazo. A Conex tem essa visão del dia a dia ou del dia a dia del transacional, de revisão de documentos e dessa integração que se faz revisando planos de diferentes contratistas, e o SharePoint é para quando já se cerrou esse tipo de trabalho, os documentos são finais, lo derramos aí em SharePoint para que seja consultados a futuro. Pero a Conex é a herramienta que utilizamos para o dia a dia, que é a fase de projeto, hasta a entrega do projeto, eu vou dizer ao cliente final, que é o dueño de la operação futura, aí em 4 ou 5 anos, quando o projeto tenha a aprovação para arrancar a implementação. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es de cara a los próximos 5 años. ¿Qué habilidad sugiere desarrollar para afrontar los nuevos contextos? Sí, yo creo que, que las habilidades de los próximos 5 años ahí, definitivamente para el área de control de proyectos, están asociadas ahí a essas herramientas nuevas ahí, voy a decir, de integración de la información, tanto que sea el Power BI, quanto el Power Automate, ou las herramientas profissionais aí de gestão de custos e de programa de projeto. Esse é algo que parece que se ele presente, uno deveria já estar alinhado, digamos, a esses desenvolvimentos, pero é algo que se uno empieza a estudar agora, em 5 anos seguramente vão estar aí actualizado ao mercado. As ferramentas Power BI e Power Automate realmente vão revolucionar a forma como se faz trabalho de oficina, de verdade. Dentro de Power BI e Power Automate tem já processos de
inteligência artificial e todos esses processos, essa parte procedimental, é decir, que ao fim do dia gasta muitas horas de trabalho da equipe muitas horas da equipe de trabalho para garantizar o bom registro, isso pode ser automatizado em um futuro temprano. E uno então tem que estar à frente dessa tendência para que pueda, com suas habilidades e análise, entregar resultado adicional, que a vezes se quer um pouco mais difícil para a máquina entregar isso a você. Eu imaginaria que fuera en essas linhas generales. Ok. Bueno, tenemos una pregunta que dice de Andrés Charri, que dice, ¿qué opina del libro Gerencia de la rutina del trabajo cotidiano? Este Perfecto. tiene mucho en común con tus planteamientos. Sí, perfecto. No, ese es un excelente libro. Ese libro es un libro que es muy basado en la metodología Lean, ahí, o Toyota Manufacturing System, Toyota Quality System, y es muy basado en el PDCA. Ese libro de verdad debería ser un libro que todo profesional de cualquier profesión, cualquier carrera, deveria leerlo realmente. La clave ahí, el abre puertas realmente del trabalho moderno. É um livro que foi escrito em 1900, no início dos anos 2000, perdão, completamente basado em metodologia Lean. E eu creio que se os colegas acá buscam de verdade esse livro, vai transformar a vida de vocês, independente da profissão, independente da carreira que esteja fazendo. É algo que nós de verdade utilizamos acá dentro da área de Project Controls a partir aí desde agosto, mais ou menos, do ano passado, e eu sinto que tanto a equipe de trabalho quanto os resultados da área han se transformado porque nós hemos leído este livro de verdade. Então, é algo que eu recomendaria a todos. Muchas gracias. Pues desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo, ¿sí? Ya, muchas gracias, Douglas, por este enriquecedor tema, de gran aporte para toda nuestra comunidad de Perfeito, gerencia de excelente. proyectos y esperamos verte en una próxima oportunidad. Excelente, muito gosto, muitas graças a todos acá por as perguntas, a Greg e a Brenda acá por el aporte e a todos os colegas de PMI que nos apoiaram acá a preparar esse excelente evento em geral. Excelente, muitas graças. Les agradecemos también a toda su asistencia y a la derecha de la pantalla van a encontrar la encuesta. Es muy sencilla, muy rápida. Entonces les agradezco contestarla mientras voy preparando aquí la PDU, ¿vale? Para la publicación de la PDU. ¿Listo? Ya la publico.